Dia das Crianças. O programa de hoje está muito especial, mas de antemão eu já acredito que você tem que preencher alguns pré-requisitos para que você seja condecorado como uma criança raiz. Então me responda rápido, sim ou não? Você já tocou a campainha da casa de alguém e saiu correndo? Já brincou de escorregador na lama? Você refrescava os dias de calor na água de um rio, digamos que meio poluído? Matava a aula para jogar videogame nas locadoras? Se você já jogou futebol na lama, na chuva, descalço e sem camisa, eita que aí você merece uma medalha. Você também ia a pé para a escola, voltava a pé e ainda tinha energia para correr e brincar o dia todo pela rua? Se você respondeu sim para pelo menos uma dessas perguntas, parabéns! Esse programa é feito para você. Porque no nosso tempo não era tão fácil, mas com certeza era muito mais divertido. Opa! Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, eu sou Marcelo Robocop. Se você procura entretenimento com um pouco de cultura inútil, seja bem-vindo ao Não Era Tão Fácil. Hoje é dia 12 de outubro, Dia das Crianças, então o programa não podia ser diferente, é dedicado a esse dia. A criançada de hoje já tem suas próprias brincadeiras favoritas, né? Uns gostam de Free Fire, outros gostam de andar de bike e tem também aquela galera que não perde um futebolzinho, né? Mas é claro que é uma nova geração e são novos tempos. Mas como o meu objetivo aqui é sempre trazer boas lembranças, o programa de hoje é dedicado às crianças, com mais de 30, é claro. Então nós vamos relembrar aqui como era ser uma criança nos anos 80, 90 e comecinho dos anos 2000. A começar pela manhã, onde uma das nossas poucas preocupações era estudar, era escolher qual seria a nossa programação matinal. Afinal, a TV trabalhava pra gente e todas as emissoras exibiam desenhos animados nesse horário. Então era bem comum você levantar da cama, já sair correndo para a sala, forrar sua coberta no chão e ficar durante toda a parte da manhã ali assistindo desenhos. Na década de 80 e 90, as brincadeiras de rua reinavam absolutas. Sem tecnologia como nos dias atuais, as brincadeiras eram cheias de adrenalina. Então, para começar agora, nós vamos relembrar algumas das melhores brincadeiras da nossa antiga geração. Para começar já cheio de adrenalina, uma das brincadeiras mais gostosas e perigosas da nossa infância eram as corridas de carrinhos de rolimã. A brincadeira não se tem registro oficial, mas tudo indica que começou no final dos anos 60, em São Paulo, no Rio ou em Belo Horizonte. Também extraoficial existe a história que o primeiro carrinho de rolimã foi criado meio que por acidente. Na época, o filho de um mecânico sonhava em ter um skate, mas como seu pai não tinha condições de lhe dar, um dia o menino entrou na oficina do pai, pegou algumas sucatas e decidiu fazer o seu próprio skate. Porém, depois de pronto, ele viu que não conseguia andar sobre o seu brinquedo. Daí, ele teve uma ideia de ir até uma ladeira e descer sentado mesmo. E assim, meio que sem querer, surgiu uma das brincadeiras mais divertidas de todos os tempos. Uma boa notícia é que a brincadeira começou a ganhar força novamente. Só que agora é uma brincadeira dos marmanjos, né? Brincadeira de gente grande. Então já existe por todo o Brasil dezenas de campeonatos e competições direcionadas aos carrinhos de rolimã. Outra brincadeira clássica da nossa infância eu conheci como birosca, mas isso varia de região para região. Tem lugar que conhece como bolinha de gude, bolita, burica, chimbra, cabiçulinha e mais um monte de outros nomes. Apesar de não se ter registro oficial de quando surgiu a brincadeira, existe evidências que ela é muito mais antiga do que você pensa. E já foram encontradas algumas inscrições do século I a.C. falando sobre a brincadeira. Mais um registro do século XV deixou bem claro que lá a brincadeira já era presente. Em 1560, o pintor Peter Bruegel pintou em seu quadro intitulado Jogos Infantis.
E nesse quadro já se destaca ali uma turminha se divertindo com a saudosa brincadeira. No Brasil, a brincadeira foi trazida pelos portugueses e foi apelidada de gude, em homenagem às pedras lisas tiradas dos leitos dos rios. Nos anos 40, a goma de mascar já era disputada pela criançada, mas a melhor fase dos chicletes veio a partir dos anos 80, quando as empresas tiveram a ideia de incorporar figurinhas à embalagem do doce. Daí, os chicletes tiveram um atrativo a mais entre a molecada. Tinha figurinhas de tudo, de futebol, filmes, motos, curiosidades, videogames, tudo virava figurinha. Foi por causa dessa novidade que, com muita criatividade, a molecada inventou o bafo. Não é esse bafo. O bafo que eu tô falando é uma brincadeira dos anos 80 que funcionava da seguinte forma. Os jogadores escolhiam as suas figurinhas para aposta. Depois disso, eles se posicionavam ali onde todos ficavam ao redor das figurinhas. Daí, a primeira disputa. Quem começa o jogo? Com um vencedor já da primeira etapa definido, o jogo começa e o objetivo é virar o maior número de figurinhas. Para isso, o jogador bate com a palma da mão sobre o monte, daí o nome bafo. Depois dessa jogada, ele ganha as que tiverem voltadas com o desenho para cima. Caso ele não consiga, ele passa a vez para o seu concorrente. Cada figurinha virada sai do jogo e termina a primeira aposta quando virar a última. E daí é só começar uma nova rodada repetindo o mesmo processo. E o futebol? O futebol indiscutivelmente é uma das paixões mundiais, né? Isso já começa lá na infância. E a competição rola de todas as formas. O futebol de botão, por exemplo, foi criado a partir de 1930. E nos anos 80 já era uma das brincadeiras mais populares entre as crianças. Já nos anos 90, a molecada já era bem mais tecnológica e as disputas passavam para os videogames. O Super Soccer era um dos favoritos e responsável pela grande lotação da molecada nas locadoras. E se você viveu essa época, certamente ainda tem muitas boas lembranças. Mas o futebol raiz mesmo é aquele que era disputado nas ruas, né? As traves, um simples par de chinelos. E na maioria das vezes, jogando todos de pés descalços. E uma coisa que nunca faltava era partidas sempre regadas de muita rivalidade. Quem aí nunca brincou de bobinho, uma brincadeira da sua infância que ainda sobrevive nos dias de hoje, até em treinos dos profissionais? O futebol de rua tinha suas próprias regras e uma grande variedade de brincadeiras. Se você tem mais de 30, certamente já brincou de timinho, que era quando os times disputavam a partida, geralmente com 2 ou 3 jogadores em cada time, porém com um diferencial: ter apenas um goleiro, ou seja, todo mundo atacava e defendia ao mesmo lado. Apesar de confuso, era legal demais. Mas quando a gente tinha poucos amigos e não dava nem para completar um timinho, a gente brincava de 3 dentro, 3 fora, que era 2 jogadores de linha e um jogador no gol. Se o goleiro defendesse 3 chutes, ele ia para a linha no lugar do jogador que errou. E para os jogadores de linha, só valia chutes fora da área e quando era dentro da área, só valia gol de cabeça. Defesa e bola fora era ponto para o goleiro. Eu lembro como se fosse hoje, a gente tinha uma vizinha que chamava Tereza, ela tinha um terreiro super grande e a gente passava boa parte do dia brincando no terreiro lá da Tereza, cara. Que saudades! Uma das poucas brincadeiras antigas que ainda sobrevivem dos dias atuais é soltar pipa. E a brincadeira já foi uma febre em décadas passadas. Geralmente era bem mais presente nos meses de junho, quando é marcado por períodos de ventanias. Então nessa época, os céus da cidade sempre ficavam repletos de cores e era uma diversão garantida. O que você não sabia é que no início as pipas não eram direcionadas ao lazer. As pipas tiveram origem na antiga China por volta de 1200 anos antes de Cristo. E nessa época elas eram utilizadas como dispositivo de sinalização militar. Com certeza quem viveu na década de 80, 90 e anos 2000 certamente se divertiu muito com as brincadeiras de rua. A gente precisava de pouca coisa para se distrair. Muitas das vezes nossos brinquedos eram feitos até com coisas que iam para o lixo. Quem não se lembra do biloquê ou bibolquê, que é um brinquedo tão clássico que muitas vezes foi exibido até no programa do Chaves. Pois é, e quantos de nós seguimos o exemplo de Chaves e fizemos o nosso próprio brinquedo, usando um simples galho de árvore, um pedaço de barbante e uma lata de milho ou de massa de tomate? Quantos de nós brincávamos de arquinho? Para quem não sabe, era um aro de metal que a gente pedia nas oficinas mecânicas e com um arame retorcido na ponta,
já era suficiente para nossa diversão. E para testar nossa mira, a gente precisava de pouca coisa também, um simples galho de forquilha, uma borracha de câmara de ar de bicicleta ou até mesmo uma borrachinha cirúrgica, um pedacinho de couro e pronto. Tínhamos a arma mais letal entre a criançada. Olha, eu poderia citar mais um monte de brincadeira de rua aqui, que faltou é muita brincadeira nostálgica, mas como o nosso tempo é pouquinho, então eu deixo para você agora deixar nos comentários fazendo um pedido aí e a lembrança de qual a brincadeira de rua inesquecível da sua época. E quem sabe a gente possa fazer aí uma parte 2. Olha, eu queria agradecer a todos vocês que assistiram esse vídeo. E se você se identificou com alguma dessas brincadeiras, ou se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever, deixar o seu like e também compartilhar com seus amigos. Se você está assistindo esse programa através da TV Super Canal, você pode rever esse e todos os outros episódios lá no YouTube. Lembrando que você também pode assistir o programa através do meu Facebook e também, se quiser, me siga nas redes sociais, é só pesquisar por Marcelo Robocop no Facebook, no Instagram e também lá no YouTube. Na próxima semana eu volto com mais um programa super nostálgico para você, porque no nosso tempo não era tão fácil. Honestamente, a gente era feliz e não sabia. Brincava de peão, pular corda, bambolê e até polícia e ladrão. A gente era feliz e não sabia. A rua era a nossa segunda casa. Lá tinha esconde-esconde, perna de pau, cabo de guerra e até telefone de lata e fio de varal. Discutivelmente, a gente era feliz e não sabia. A regra era voltar para casa antes de anoitecer. Então, a gente não perdia tempo. Amarelinha, balanço, corrida de saco e pulos até ficar fraco. Como toda criança, a diversão vinha de um simples carrinho a um mágico videogame de rua. Mas nada no mundo supera aquele futebol de fim de tarde, sem camisa, descalço e com um belo banho de chuva. A gente era feliz e não sabia.